A maioria das pessoas querem viver uma vida de sorte, elas querem ganhar na Mega Sena, elas querem encontrar um bilhete premiado, mas não existe isso de ter sorte. Sorte se constrói. Em cada atitude que eu e você temos, cada renúncia, cada decisão, como hoje, você estando aqui nesse vídeo para aprender mais da palavra, você está construindo a sua sorte. E cada atitude correta vai produzir para você um futuro brilhante e maravilhoso. Quer viver uma vida diferente das pessoas? Tenha atitudes diferentes das pessoas. Seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Leandro Machado e é um privilégio, de fato, conversar com você acerca da palavra de Deus nesse dia. Nós estamos aqui no nosso projeto Bíblia em um Ano e nós estamos lendo de Gênesis a Apocalipse, um pouquinho por dia para edificar a sua vida. Se você é novo no canal aqui, já se inscreve aqui embaixo, já deixa seu like. Quero lembrar também você que no Instagram, de segunda a sexta, 7 da manhã, nós temos uma live mais que especial para abençoar a sua vida. Então bora lá, pega a sua Bíblia aí, eu vou ler na nova versão transformadora, na NVT. Você pode ler em qualquer versão. Se você só quer ouvir, aumenta o som aí. Não posso esquecer também, se você não acessou ainda, vai lá, www.pastorleandromachado.com.br, e os meus 2 livros, eles estão em promoção, apenas R$ 9,90 cada um, tanto o Namoro Fast Food quanto o Sexo Sem Vergonha. É isso mesmo, nós falamos sobre sexo, pornografia e masturbação de uma forma que muitas pessoas não têm coragem de falar. Então bora lá, Atos capítulo de número 9, a partir do versículo de número 1, ele vai dizer assim, então, Atos 9, 1. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem para a prisão de todos os seguidores do caminho. Gente, esse era o nome que os cristãos recebiam, do caminho, porque eles estavam o tempo todo indo de um lado ao outro pregando a palavra. Legal isso, né? Então eles são chamados de os do caminho. Homens e mulheres que ali encontrasse para levá-los como prisioneiro para Jerusalém. Verso 3. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor e ele caiu no chão e ouviu uma grande voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus a quem você persegue. Agora, levante e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco, e lá ele permaneceu, cego por 3 dias, não comeu e nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, O Senhor chamou numa visão: Ananias? Sim, Senhor, ele respondeu. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando nesse momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar de coisas terríveis que esse homem anda fazendo no meio do povo santo de Jerusalém. Ele tem autorização dos principais para prender todos aqueles que invocam o seu nome. 15. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é instrumento escolhido para levar a minha mensagem aos gentios, aos reis, bem como o povo de Israel, e eu lhes mostrarei quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho para cá e me enviou para que volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante às escamas caíram dos olhos de Saulo e a sua visão foi restaurada. Então ele se levantou e foi batizado, e depois de comer recuperou suas forças. Saulo permaneceu ali alguns dias em Damasco com os discípulos e logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: Ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam admirados. Não é esse homem que causou tanta destruição entre os que invocam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam eles. Ele não veio aqui para levar-nos como prisioneiros aos principais sacerdotes? A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus era o Cristo. Depois de certo tempo, alguns judeus conspiraram para matá-lo. Dia e noite vigiavam a porta da cidade com a intenção de assassiná-lo, mas ele foi informado desse plano e então, durante a noite, alguns dos seus discípulos deixaram ele sair através da muralha em um grande cesto. Olha que coisa legal. Nós vamos ver aqui essa história dele. Depois ele vai falar de novo, se eu não me engano, em Atos 27, que vai contar essa história dele de conversão. Gente, isso é muito maravilhoso.
aquele que era o perseguidor agora se torna perseguido por causa da pregação do evangelho. É só Deus para fazer essas coisas aqui, tá bom? Vale lembrar que Deus não mudou o nome dele, beleza, gente? O pessoal prega tudo errado aí. Vai lá, quando era Saulo, agora Paulo. Não, gente. Paulo tinha uma dupla cidadania. Ele era de sangue, de descendência, não é, hebreu, né? E ele tinha como carta de cidadania, não é, como cidadão romano. A gente vai ver ele exigindo seus direitos romanos em um determinado momento aqui em Atos. Então por isso que o pessoal fala Saulo e Paulo. Saulo, né, quando fala ali da escrita em hebraico, e Paulo quando fala, né, da escrita em grego, né, ou dele se apresentando como cidadão grego. É só isso que muda, beleza? Bora lá então. Josué, nós estamos vendo aqui o momento onde o povo vai entrar na terra prometida. Eles estão se preparando para a guerra. Eles estão aqui juntando as armas, eles estão indo para a terra que mana leite e mel. Bora lá então, em Josué 3 e 4. Vamos lá, Josué 3:1 diz assim: no dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Setim e chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram um acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor seu Deus sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Tenham cuidado a fim, né, de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela. Não se aproximem demais, assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Pela manhã Josué disse ao sacerdote: levantem a arca da aliança e conduzam o povo para o outro lado do rio. Eles se levantaram com a arca e foram à frente do povo. Verso 7. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a fazer de você um grande líder aos olhos de Israel. Eles saberão que estou com você, assim como estive com Moisés, e dê a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem junto às margens do Jordão, parem exatamente ali. Então Josué disse aos israelitas: aproximem-se e ouçam o que diz o Senhor seu Deus. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Ele certamente expulsará os cananeus, os hititas, heveus, ferezeus, os girgazeus, amorreus, jebuseus diante de vocês. Vejam a arca da aliança que pertence ao Senhor soberano toda a terra. Ele os conduzirá ao outro lado do Jordão. Escolham agora 10 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Os sacerdotes levarão a arca do Senhor, o soberano de toda a terra. Assim que os seus pés tocarem a água do Jordão, a correnteza será interrompida rio acima, e as águas se levantarão como um muro. O povo então deixou o acampamento para atravessar o Jordão, e os sacerdotes que levaram a arca da aliança foram à frente deles. Era a estação da colheita e o Jordão transbordava sobre as margens, né? Tem gente que fala assim: ah, era seca nada, fez questão de falar aqui, ó, transbordava sobre as margens. Assim que os sacerdotes que levavam a arca puseram os pés na água junto às margens do rio, a correnteza acima daquele ponto foi interrompida e começou a se acumular a uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adã, nos arredores de Zaretã. E a água baixou daquele ponto e correu para o Mar Morto, até o leito do rio ficar seco. Então todo o povo atravessou em frente à cidade de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança ficaram parados no meio do leito do rio e estavam em terra seca enquanto o povo passava. Esperaram até que todos de Israel tivessem tido atravessado o Jordão. Gente, que coisa louca! E eu pego aqui um insight aqui, não é? As coisas aconteceram quando eles colocaram o pé, quando eles decidiram seguir. Sabe, o sobrenatural na nossa vida muitas vezes vai acontecer quando você começar a agir. Muitas vezes nós estamos esperando os resultados para agir, quando os resultados eles vão ser consequência da nossa ação, tá bom? Bora lá, Josué 4, ele diz: quando todo o povo havia atravessado o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê a eles a seguinte ordem: peguem 12 pedras do local onde os sacerdotes estão parados no meio do rio. Levem as pedras com vocês e amontoem no lugar onde vão acampar essa noite. Então Josué convocou os 12 homens que havia escolhido, um de cada tribo de Israel, e lhes disse: vão até o meio do Jordão, à frente da arca do Senhor seu Deus. Cada um de vocês pegue então uma pedra e carregue sobre o ombro. Serão 12 pedras no total, uma para cada tribo de Israel, e serão um monumento ali para o Senhor. No futuro, seus filhos perguntarão: o que significam essas pedras? E vocês dirão: elas servem para nos lembrar que o rio Jordão parou de correr quando a arca da aliança do Senhor passou por ele. Essas pedras serão uma recordação no meio dos israelitas para sempre.
Assim, os israelitas fizeram como Josué havia ordenado. Pegaram 12 pedras do meio do Jordão, uma para cada tribo, exatamente como o Senhor tinha dito a Josué. Levaram as pedras ao lugar onde acamparam aquela noite e deixaram ali. Josué também ergueu um monumento com 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde havia parado os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança. Essas pedras estão lá até hoje. Os sacerdotes que levavam a arca, ficaram parados no meio do rio até que fossem cumpridas todas as ordens que o Senhor tinha transmitido para Josué. E o povo que se apressou, então, correu para atravessar o leito do rio. Quando todos chegaram do outro lado, os sacerdotes atravessaram com a arca do Senhor, enquanto o povo só observava. Os guerreiros das tribos de Ruben e Gade, da meia tribo de Manassés, atravessaram a frente dos israelitas, armados conforme Moisés havia instruído. Desses homens, cerca de 40.000 estavam armados para a guerra, e o Senhor ia com eles enquanto avançava para a planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor fez de Josué um grande líder aos olhos de todo Israel, e eles os respeitaram enquanto ele viveu, como haviam respeitado Moisés. O Senhor disse então a Josué: ordene aos sacerdotes que levem a arca da aliança, que saiam do meio do rio. Então Josué ordenou: saiam do meio do rio. Assim que os sacerdotes levavam a arca da aliança, saíram do leito do rio e pisaram em terra seca, a água do Jordão voltou a fluir e transbordou sobre as margens como antes. O povo atravessou o Jordão no 10º dia do primeiro mês e acamparam em Gilgal, a leste de Jericó. Foi ali em Gilgal que Josué ergueu um monumento com as 12 pedras tiradas do Jordão. Então Josué disse aos israelitas: no futuro, seus filhos perguntarão: o que significam essas pedras? E vocês dirão: aqui o povo de Israel atravessou o Jordão pelos pés enxutos. Pois o Senhor seu Deus secou o rio diante dos olhos e o manteve seco até vocês atravessarem, como fez com o Mar Vermelho. Quando o secou, até que todos tivessem atravessado, fez isso para que todas as nações da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que eles temam o Senhor seu Deus para sempre. Gente, que coisa legal, não é? Você percebe ali, Josué dando continuidade, e assim como Moisés teve o mar aberto para atravessar o povo, a gente vê de novo acontecendo esse milagre, Pouca gente sabe, que Deus fez esse milagre 2 vezes, Abriu de fato, um rio, e depois o mar, mas para que o povo passasse em terra seca. Todo mundo lembra de Moisés, mas pouca gente sabe de Josué. E agora você sabe, porque você está lendo a Bíblia toda no nosso projeto Bíblia em um ano. Bora lá então agora, Jó 22. Jó continua naquela busca, no entendimento, Não sabe se culpa Deus, se culpa ele, se culpa o pecado. Agora ele já tá ficando com inveja do homem perverso, porque ele fala: tá compensando o crime aqui, Tá tipo o Brasil, o político, rouba aí, o STF libera, Tá mais ou menos assim, Não tinha STF naquela época, Mas Jó tava tendo mais ou menos o mesmo entendimento, Brincadeiras à parte, Jó tava pensando que o crime compensa, que ser perverso compensa, mas os amigos de Jó estão falando: não é assim não, O perverso uma hora vai colher. A gente viu isso no texto passado. Agora Jó 22, a partir do verso 1, ele diz assim, Então Elifaz de Temã respondeu: pode alguém fazer algo para ajudar a Deus? Pode alguém ainda que sabe lhe ser útil? Que vantagem há o Todo-Poderoso em você ser justo? Ele ganharia alguma coisa se você fosse perfeito? É por causa do seu temor que ele acusa e traz juízo contra você? Não, é por causa de sua perversidade. Seus pecados não têm limites. Por certo, você emprestou dinheiro a seu amigo e exigiu roupas dele como garantia. Sim, você o deixou sem ter o que vestir, recusou-se a dar água ao sedento e comida ao faminto. Pensou que a terra pertencia aos poderosos e que somente os privilegiados tinham direito a ela. Mandou a viúva embora de mãos vazias e acabou com as esperanças dos órfãos. Por isso você está cercado de armadilhas e estremece com temores repentinos. Por isso você está em trevas e não consegue ver. E ondas de águas que cobrem. Deus é grande, mais alto que todos os céus, mais alto que as estrelas mais distantes. Você, porém, responde: por isso Deus não vê o que faço. Como pode julgar através dessa densa escuridão? Nuvens espessas se movem ao seu redor e ele não pode nos ver. Está lá do alto, caminhando pela abóboda do céu. Você continuará nos velhos caminhos nos quais sempre andaram os perversos? Eles foram levados em tenra idade. Os alicerces de sua vida foram arrastados pela correnteza, pois lhe disseram a Deus: deixe-nos em paz. O que o Todo-Poderoso pode fazer conosco?
No final, foi ele que lhes encheu o lar de coisas boas. Por isso quero distância desse modo de pensar. Os justos se alegrarão ao ver a destruição dos perversos. Lembra que Jó estava falando, não dá nada, pode ser perverso, pode roubar. Não, aqui está dizendo, dá sim, meu. E ele diz, com desprezo os inocentes zombarão deles. 20. Dirão, vejam, os nossos inimigos foram destruídos e suas riquezas consumidas pelo fogo. Sujeite-se a Deus e terá paz. Então as coisas lhe irão bem. Ouça a instrução do seu Deus e guarde no seu coração. Se voltar para o Todo-Poderoso, você será restaurado. Portanto, coloque sua vida em ordem. Se abrir mão de sua cobiça por dinheiro e lançar no rio o seu ouro precioso, o Todo-Poderoso será o seu tesouro. Dele será sua prata, será de grande valor. Então você se alegrará no tempo do Todo-Poderoso e levantará os olhos para ele. Orará a Deus e ele o ouvirá e você cumprirá os seus votos. Será bem-sucedido em tudo que decidir fazer e a luz brilhará em seu caminho. Se outros estiverem com dificuldade e você disser ajuda-os, Deus salvará. Até mesmo pecadores serão resgatados. Sim, serão resgatados porque você tem mãos puras. Então a gente percebe sempre esse contraponto. Jó fala e acusa, aí vem e fala, calma aí, não é muito assim. Ele fala, vale a pena o crime. Ele fala, calma, não é assim, porque os perversos serão punidos. Gente, a gente finda a leitura, né, do dia de hoje com isso daqui, e quanta coisa boa de fato a gente aprendeu. Começamos ali a ver em Atos aquela conversão de Paulo, a gente depois correu lá para Josué e tá vendo o povo, né, passando, atravessando o rio, né, passando o Jordão para conquistar a terra, e agora a gente vê Jó levando aqui um banho, né, de sabedoria de seu amigo, falando, não é assim não. Não é? Você pode escrever algo comigo no comentário aqui, não vale a pena ser perverso. Escreve aqui nos comentários, tanto do YouTube quanto do Instagram, coloca não vale a pena ser perverso, tá bom? Porque muitas pessoas acham que o crime compensa, viver a vida de pecado compensa, mas a Bíblia é clara em dizer que isso não dá certo. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade, pelo dia mesmo que o Senhor nos dá, um tempo de expormos a sua palavra aos nossos ouvidos e sermos edificados por ela. Eu oro, Pai, para que nós possamos a cada dia crescer, nos tornar mais maduros, nos tornar, Pai, pessoas como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, porque nós estamos, Pai, construindo uma casa de fortes alicerces, Pai, baseadas na Tua Palavra. Te agradeço mesmo pela vida de cada um dos meus irmãos, escudeiros fiéis que estão comigo, Pai, lendo a Bíblia. Pai, eu oro para que o Senhor honre, eu oro para que bênçãos sejam acrescentadas, porque onde existe, Pai, fidelidade, o Senhor ordena a bênção. Ali, Pai, os milagres acontecem. Obrigado mesmo por coisas novas se manifestando. Cura aqueles que precisam, oportunidades de emprego, aqueles que necessitam, aumentos salariais, tudo dando certo, para que o Teu santo nome seja exaltado. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Deixa o like aqui no vídeo se você não deixou, corre lá, pastorleandromachado.com.br, adquire o seu e-book, né, e eu tenho certeza que a sua vida vai ser grandemente edificada. Fique com Deus, um grande abraço, te espero amanhã no nosso próximo vídeo, tchau, tchau.